Fala galera, tudo beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Vinícius Ferreira, estamos juntos novamente para darmos continuidade ao nosso estudo de legislação para o concurso do PROCON do Distrito Federal. Mais uma aula da Lei Distrital número 4502 do ano de 2010. Galera, essa é a nossa aula de número 3 sobre essa norma. Com essa aula a gente encerra, a gente conclui todo o conteúdo teórico nela previsto. Vá no meu canal, procure aí a playlist do PROCON, assista as duas aulas anteriores, é muito importante para que você compreenda essa norma por completo. Segue o meu Instagram, @professor Vinícius Ferreira. Se você tiver essa rede social, me segue lá. Qualquer dúvida, você tem os comentários do vídeo. Você tem também o meu e-mail. Eu respondo todos vocês. Galera, os slides que eu utilizo na aula estão disponíveis para você baixar gratuitamente. Vou deixar um link para você na descrição do vídeo. É só entrar no link, baixar gratuitamente aí os slides. Forme um bacana material de estudo para que você consiga adquirir os pontos preciosos que a gente vai ter referentes a essa norma na sua prova. Na descrição do vídeo você vai encontrar também o meu programa de simulados de legislação para o concurso do PROCON do Distrito Federal. Esse material tem mais de 480 questões inéditas, gabaritadas e comentadas de legislação PROCON DF, um material que aborda todas as normas previstas na parte de legislação, aborda a Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei Complementar 840 de 2011, a Lei 4502, essa que a gente está estudando, o Estatuto do Idoso, aborda o segundo PDPM, o segundo Plano Distrital de Política para Mulheres, e de brinde você ainda tem 60 questões inéditas, gabaritadas e comentadas do Decreto Distrital número 36756 de 2015, que aborda o Sistema Eletrônico SEI, um material exclusivo que você não encontra com qualquer outro professor, com qualquer outro curso preparatório. Então, material muito bacana, o valor apenas R$ 29,90. Tudo isso por apenas R$ 29,90, todas as normas são abordadas. E agora, um desconto aí exclusivo para você que está assistindo esse vídeo, um desconto de 20%. Utilize o cupom DESCONTO. Então, só você que está assistindo esse vídeo vai ter acesso a esse desconto. Adquira pelo link da descrição, é só entrar na descrição do vídeo, tem um link, digita o cupom de desconto, o nome é DESCONTO, para você ter acesso a esse desconto de 20%. Beleza? Dando início, então, à nossa última aula da Lei Distrital 4502 de 2010. Professor, que lei é essa? Essa lei, ela cria a carreira Atividade de Defesa do Consumidor do Distrito Federal no quadro de pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor, IDC PROCON do Distrito Federal. Nessa carreira, lembrando, a gente tem 3 cargos. Temos o cargo de fiscal de nível superior, temos o cargo de analista, também de nível superior, e temos o cargo de técnico, esse um cargo de nível médio. Eu falo sobre isso nas aulas anteriores. Procura aí na playlist do PROCON do Distrito Federal. Jornada de trabalho, galera. Os integrantes da carreira de Atividades de Defesa do Consumidor do quadro de pessoal do IDC PROCON DF ficam submetidos à jornada de 40 horas semanais. Essa informação é muito importante, galera. Lei Distrital 4502 de 2010. Submissão à jornada de trabalho de 40 horas semanais. Galera, disposição expressa na lei. Por que essa informação é relevante? Porque se a gente se submeter à Lei Complementar 840 de 2011, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, a gente vai ver que a jornada de trabalho do servidor efetivo é 30 horas semanais. Olha só o que diz o artigo 57. Salvo disposição legal em contrário. A gente está diante de uma disposição legal em contrário. O servidor efetivo fica sujeito ao regime de trabalho de 30 horas semanais.
Então, o que a Lei Complementar 840 diz? Servidor efetivo do Distrito Federal, se não tiver uma lei dispondo em contrário, sua jornada de trabalho vai ser 30 horas semanais. No caso dos servidores integrantes da carreira atividade de defesa do consumidor, por força da Lei Distrital 4502 de 2010, a jornada de trabalho é de 40 horas. Então, muito cuidado com essa informação, não vá se confundir. O parágrafo 1º da Lei Complementar 840, complementando esse slide, diz: no interesse da administração pública e mediante a anuência do servidor, o regime de trabalho pode ser ampliado para 40 horas semanais, observada a proporcionalidade salarial. O parágrafo 2º diz que é vedado aplicar ao regime de trabalho interpretação por analogia, extensão ou semelhança de atribuições. O parágrafo 3º diz que a jornada de trabalho em sistema de escala de revezamento, ou seja, no plantão, deve ser definida em lei ou regulamento, observando o registro em folha de ponto do horário de entrada e de saída. E o artigo 58 fala da jornada de trabalho do servidor ocupante de carga em comissão. O servidor ocupante de carga em comissão no exercício de função de confiança tem regime de trabalho de 40 horas semanais com integral dedicação ao serviço. Beleza, galera? Então fica atento, servidor do PROCON, 40 horas semanais. Servidor efetivo do Distrito Federal, 30 horas semanais. Servidor ocupante de cargo em comissão ou no exercício de função de confiança, 40 horas semanais. Olha o que diz o artigo 12, parágrafo único da Lei 4502. Ressalvados os casos amparados por legislação específica, o diretor do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, PROCON-DF, pode estabelecer, respeitado o limite previsto no caput, ou seja, respeitado o limite de 40 horas semanais, escalas de trabalho e carga horária diferenciada, de acordo com o tipo e a necessidade do serviço, podendo convocar a participar de operações especiais ou emergenciais e de escala extraordinária os servidores do cargo de fiscal de defesa do consumidor. Lembrando, galera, que o fiscal ele é responsável pela fiscalização do direito do consumidor. Então, ele pode sim ser convocado para operações especiais ou emergenciais, ele pode ter escala de trabalho e carga horária diferenciada, segundo esse artigo 12, parágrafo único. Vamos falar agora dos vencimentos. Os vencimentos da carreira atividade de defesa do consumidor são constituídos das seguintes parcelas: o vencimento básico, que é a base aí da remuneração do salário dos integrantes da carreira de atividades de defesa do consumidor, constantes da tabela de escalonamento vertical estabelecida, observada a proporcionalidade para as especialidades amparadas por lei para o cumprimento de jornada de trabalho inferior a 40 horas. E a gratificação de atendimento ao público, a GAP, ela é instituída pela Lei 2983 de 2022, publicada no Diário Oficial em 2002, aqui é 2002, estendida ao Instituto de Defesa do Consumidor na forma do artigo 39 da Lei 4426 de 2009, observada a regulamentação determinada pelo Decreto 31650 de 2010. E aqui vem a informação importantíssima. Ela é exclusiva para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público. Galera, falou de GAP, falou de pagamento exclusivo aos servidores lotados nas unidades de atendimento ao público. Enfatize isso aí. Próxima tela, a GAP, a gratificação de atendimento ao público, ela é exclusiva para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público. Por exemplo, galera, aqueles servidores que ficam lá no Na Hora, aqueles servidores do PROCON que ficam na hora, eles estão atendendo ao público? Sim, eles estarão sujeitos à GAP. O que você tem que ficar atento com relação a essa gratificação? Se cair na sua prova que essa gratificação se aplicar a todos os servidores, você vai marcar que isso está incorreto, isso está errado. Ela é exclusiva para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público. Vamos falar agora da indenização de transporte. Aos servidores integrantes do cargo de fiscal de defesa do consumidor, da carreira atividade de defesa do consumidor do Distrito Federal, será devida indenização de transporte. Galera, a GAP ela é exclusiva servidores que são lotados nas unidades de atendimento ao público. Já a indenização de transporte ela se aplica ao fiscal
de Defesa do Consumidor. Se cair na sua prova que essa indenização de transporte se aplica ao técnico, se aplica ao analista, você também marca que está incorreto. O fiscal de defesa do consumidor, ele realiza atividade externa, então a ele é devida a indenização de transporte pela utilização de meios próprios de locomoção para execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo efetivo. Então, galera, o fiscal de defesa do consumidor que utiliza o seu próprio veículo para executar serviços externos, ele vai receber a indenização de transporte. Somente fará jus à indenização de transporte o servidor do cargo de fiscal de defesa do consumidor da carreira atividade de defesa do consumidor do Distrito Federal que estiver no efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então, ele tem que estar em exercício, ele tem que estar desempenhando as atribuições do cargo. É proibido, é vedado o cômputo das ausências e afastamentos, ainda que considerados em lei como efetivo exercício. Por exemplo, férias, elas podem ser computadas para fins de indenização de transporte? Não pode, é proibido, é vedado. Vamos ver agora o que é meio próprio de locomoção e o que é serviço externo para fins da Lei 4502. Então, considera-se meio próprio de locomoção o veículo automotor particular utilizado a conta e risco do servidor, não fornecido pela administração e não disponível à população geral. Galera, em outras palavras, meio próprio de locomoção é o carro ou veículo do próprio servidor. Beleza? Não é um bem público, não é um bem da administração pública. E considera-se serviço externo aquele que obriga o servidor, no exercício de seu cargo, colocado permanentemente em atividade de fiscalização ou ainda em diligência externa, a deslocar-se da unidade administrativa em que esteja lotado ou que tenha exercício. Então, isso é serviço externo. Continuando ainda com a indenização de transporte, saiba que o valor da indenização de transporte será definido de acordo com critérios e formas a serem regulamentadas por decreto. Muito cuidado, galera. As bancas examinadoras, de maneira geral, elas costumam trocar o diploma normativo de regulamentação para tentar confundir o candidato. Então, indenização de transporte regulamentado por decreto. Não é por lei, não é por portaria, não é por resolução, é por decreto. Decreto que se trata aí de um ato de competência do chefe do Poder Executivo, no caso do Distrito Federal, do governador do Estado. Enquanto não são definidos critérios de cálculo da indenização de transporte, é mantido o pagamento conforme metodologia de cálculo atual. E por fim, galera, para a gente encerrar o conteúdo teórico referente a essa aula, o artigo 14 diz o seguinte, eu vou falar para você desse artigo para que não reste qualquer dúvida para você. Os integrantes da carreira Atividades de Defesa do Consumidor do quadro de pessoal do IDC-PROCON-DF, do Instituto de Defesa do Consumidor, ficam submetidos ao regime jurídico dos servidores públicos civis instituído pela Lei Federal 8.112 de 1990, recepcionada pela Lei Distrital 197 de 91. Galera, esse é um dispositivo sem aplicabilidade. Antigamente, pessoal, os servidores do Distrito Federal, muitos deles eram submetidos à Lei 8.112 de 1990. Ocorre que no ano de 2011 entrou em vigor a Lei Complementar 840 de 2011. Galera, uma regra básica do direito. Lei posterior revoga as disposições que são contrárias de lei anterior. A gente está falando da Lei 4502 de 2010. No ano seguinte, entrou em disposição o Estatuto de Servidores do Distrito Federal. Então, hoje, é a lei aplicada aos servidores do PROCON do Distrito Federal. Então, os servidores do PROCON estão sujeitos à Lei Complementar 840 de 2011, tanto que é a norma que consta no seu edital. Beleza, galera? Vamos agora resolver algumas questões para que a gente possa aplicar esse conhecimento que a gente adquiriu. Vamos lá, questão de número 1. Os integrantes da carreira de Atividades de Defesa do Consumidor do quadro de pessoal do IDC-PROCON-DF ficam submetidos a jornada de 30 horas semanais. Galera, questão 1, e tem errado, falei sobre isso com vocês. A jornada de trabalho
dos servidores do PROCON é de 40 horas semanais. Questão 1, gabarito errado. Olha a resolução. Artigo 10. Os integrantes da carreira Atividades de Defesa do Consumidor do quadro de pessoal do IDC PROCON-DF ficam submetidos à jornada de 40 horas semanais. 40 horas semanais, lembrando que os servidores do cargo de fiscal de defesa do consumidor, ressalvados os casos amparados por legislação específica, podem, conforme aí o diretor-geral do IDC, respeitado o limite de 40 horas semanais, está submetido à escala de trabalho e carga horária diferenciados, de acordo com o tipo e a necessidade de serviço, podendo ser convocados a participar de operações especiais ou emergenciais e de escala extraordinária. Beleza? Lembrando que essa disposição se aplica ao cargo de fiscal de defesa do consumidor. Galera, questão de número 2 segue na sua tela. Questão 1, item errado. A gratificação de atendimento ao público, GAP, é exclusiva para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público. Perfeito, galera. Certinho. A GAP ela é exclusiva de servidores lotados nas unidades de atendimento ao público. Olha o que diz o artigo 11, inciso 2. A gratificação de atendimento ao público, a GAP, então a GAP, ela é exclusiva para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público. Questão 2, gabarito certo. Vamos para a questão de número 3. A questão diz o seguinte: aos servidores integrantes dos cargos de fiscal de defesa do consumidor e de analista de atividades de defesa do consumidor, ambos da carreira Atividade de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, será devida indenização de transporte pela utilização de meios próprios de locomoção para execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo efetivo. Galera, a questão está errada. Muito cuidado com essa questão. Falei para você. A indenização de transporte, ela se aplica ao fiscal de defesa do consumidor. Beleza? Ela não se aplica ao analista de atividades de defesa do consumidor. Questão 3, item errado. Olha a resolução da questão 3. Aos servidores integrantes do cargo de fiscal de defesa do consumidor da carreira Atividade de Defesa do Consumidor do Distrito Federal será devida indenização de transporte pela utilização de meios próprios de locomoção para execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo efetivo. Vamos para a questão de número 4, a nossa penúltima questão, que diz o seguinte: somente fará jus à indenização de transporte o servidor do cargo de fiscal de defesa do consumidor da carreira de atividade de defesa do consumidor do Distrito Federal que estiver no efetivo desempenho das atribuições do cargo, permitido o cômputo das ausências e afastamentos, ainda que considerados em lei como efetivo exercício. Galera, questão de número 4 está errada. Aqui onde está escrito permitido, na verdade, na lei está escrito vedado. É proibido o cômputo das ausências e afastamentos. É proibido, galera. Não pode computar para fins de indenização de transporte. Olha a resolução da questão 4, o item está errado. Artigo 12, parágrafo 1º, somente fará jus à indenização de transporte de que trata o caput o servidor do cargo de fiscal de defesa do consumidor que estiver no efetivo desempenho das atribuições do cargo. Galera, efetivo desempenho das atribuições do cargo, a gente encontra como expressão sinônima em exercício. Beleza? É bastante comum a gente encontrar essa expressão sinônima, sendo vedado, sendo proibido o cômputo das ausências e afastamentos, ainda que considerados em lei como efetivo exercício. Questão 4, item errado. Vamos para a questão de número 5, nossa última questão da Lei 4502. Para fins de indenização de transporte, considera-se serviço externo aquele que obriga o servidor no exercício do seu cargo, colocado permanentemente em atividade de fiscalização ou ainda em diligência externa, a deslocar-se da unidade administrativa em que esteja lotado ou tenha exercício. Galera, perfeito. Questão 5, item certinho, item em conformidade com o artigo 12, parágrafo 3º da Lei 4502. Olha a resolução da questão.
Artigo 12, parágrafo 3º, considera-se em serviço externo aquele que obriga o servidor, no exercício do seu cargo, colocado permanentemente em atividade de fiscalização ou ainda em diligência externa, a deslocar-se da unidade administrativa em que esteja lotado ou tenha exercício. Pessoal, na sua tela, gabarito das questões que a gente resolveu, questão 1, questão 3 e questão 4, os itens estão errados. Questão 2 e questão de número 5, os itens estão corretos. Os meus agradecimentos, pessoal, muito obrigado. Continue focado, continue na luta. Rumo ao PROCON do Distrito Federal. Espero de verdade que eu tenha contribuído com a sua preparação, que a gente consiga juntos aí acertar as questões da Lei 4502 e que você consiga ser um dos aprovados no concurso do PROCON do Distrito Federal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, estou à disposição. Desejo sucesso na sua jornada. Um forte abraço.